Paraibanos e paraibanas, já estamos no ar. Por você, para você e aqui na TV Norte Paraíba. Sempre agradecendo pela sua audiência crescente nesse programa semanal de debates e entrevistas de credibilidade da televisão paraibana. E no programa de hoje, nós vamos revisitar um dos capítulos mais marcantes da história política e cultural do Estado. No próximo dia 4 de dezembro, a historiadora e ex-primeira-dama da Paraíba, Glauce Buriti, lança a biografia Tarcísio Buriti, o intelectual na política paraibana. Uma obra que é resultado assim de mais de 4 anos, muito mais de 4 anos de pesquisas. Um livro que reúne documentos, fotografias, vários relatos que revelam, que contam a trajetória do ex-governador, do acadêmico, do professor, do homem de letras, admirado pelos alunos, também pelas suas obras e decisões políticas que marcaram 2 mandatos à frente do governo da Paraíba. A obra também traz curiosidades, revela episódios decisivos e o legado que Buriti deixou para as futuras gerações. Para falar sobre esse lançamento, sobre esse livro e sobre os detalhes dessa história, eu vou conversar na Hora H de hoje com a escritora e com a ex-primeira-dama da Paraíba, Glauce Buriti, contando com a sua participação, com a sua interação nos nossos canais de comunicação, além de perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana. É uma entrevista que promete. É bom você ficar ligado. Eu sou Aaron Cid e nós estamos juntos a partir de agora aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Vamos que vamos! Já chamando e convocando você para a sua interação nos nossos canais de comunicação. O programa pode ser visto além do canal 10 em João Pessoa, canal 7 em Campina Grande e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Norte Paraíba. Pesquisa aí, TV Norte Paraíba no YouTube, para você mandar sua mensagem, comentar e também compartilhar esse conteúdo com quem quiser. Pode falar comigo também no meu Instagram, no @EronCid. E a partir de agora eu estou recebendo aqui a professora, historiadora Glauce Buriti. Professora, obrigado por ter vindo conversar conosco hoje aqui. Agradeço. Eu fiquei curioso imaginando uma historiadora, uma acadêmica, uma professora, escrevendo ou pesquisando sobre uma personalidade importante da história política da Paraíba, um ex-governador do estado, deputado federal, mas ao mesmo tempo a esposa, que conviveu no dia a dia, nas lutas pessoais, nos dramas também familiares, nos desafios, nos conselhos mais íntimos. Aí a pergunta que fica, num livro como esse que a senhora está lançando, de mais de 424 páginas, depois da edição, que eram mais de 1000, como é que foi a conciliação entre a historiadora, que tem o dever acadêmico, o rigor acadêmico, e ao mesmo tempo a companheira de vida de Buriti? Foi difícil no começo eu tentar, não queria assim separar a esposa dentro do processo de escrever uma biografia sobre o marido, porque na verdade Tarcísio, ele, além de político, foi um grande político e também um grande intelectual. E ele, antes de ser político, ele teve a vida dele toda dedicada à cultura, à vida acadêmica e ocupou alguns cargos assim importantes na Paraíba. Cargos anteriores à política. Sim. Ele foi chefe de gabinete do reitor, naquela época foi reitor Guilherme Martins. Da Universidade Federal da Paraíba. Universidade Federal da Paraíba. Depois ele foi diretor da Faculdade de Direito, que para ele foi uma honra muito grande, porque ele era aluno, tinha sido aluno da faculdade. E, de repente, ele é convidado numa lista tríplice para ser candidato a diretor da escola onde ele estudou. Eu me lembro demais da alegria dele, ele comunicando isso aos ex-colegas de faculdade,
da satisfação estar que ainda ia dirigir uma faculdade onde ele estudou lá durante 4 ou 5 anos. Depois eu fiquei naquela dúvida se falasse um pouco da vida pessoal. Claro, se é uma biografia, você tem que falar desde o início, das origens. Sim. E comecei pela infância, pelo nascimento, a infância, os primeiros estudos, depois a vida acadêmica. Quando ele jovem, na juventude, ele deixa o seminário, ele entrou no seminário ainda muito novo, com 10 anos de idade. E na juventude, o primeiro passo que ele deu assim, de uma certa independência. Foi para ele uma decisão muito importante, porque ele vivia naquele ambiente assim, cercado de livros, cercado daquela amizade assim, tão pura que era no seminário. E, de repente, ele reconheceu que não tinha vocação para ser seminarista. E foi muito ético, porque ele tinha recebido o convite da Cúria para ir para Roma. Estudar em Roma. Aperfeiçoar os estudos de teologia. E ele pensou e disse, bom, eu estou traindo a minha consciência, porque eu estou pensando em deixar o seminário. Aí eu seria, nesse ponto, assim, seria uma atitude muito antiética. Não é ele dizer... Ele decidiu renunciar. Aí renunciou. E depois disso ele fez o vestibular, participou do vestibular de Direito, tirou em primeiro lugar, exatamente da formação que ele já tinha, formação assim, muito criteriosa, não só em casa, que o pai dele era um cientista, odontólogo, e também no seminário. Ele tinha adquirido também, por força, né, de uma vida assim, muito dedicada aos estudos e ao confinamento. Ele fez o vestibular, passou em primeiro lugar e fez o curso de Direito, Ciências Jurídicas e Sociais. Mas ele não ficou só ali, ele tinha vontade, ele sonhava em fazer uma pós-graduação no exterior. Naquele tempo, éramos namorados. E ele dizia assim, eu vou estudar na Europa, eu vou estudar, meu sonho é esse. E eu, naquele tempo, eu não estava também nem ia impedi-lo, não é, de que ele não realizasse o sonho, porque eu pensei também, se fosse comigo, eu também não ia gostar que ele me impedisse de ir. Eu deixei ele inteiramente à vontade, eu também tinha feito o vestibular, estava entrando na universidade. E ele disse, não, eu vou conseguir, já deu entrada em todos os documentos, junto à Embaixada Francesa no Brasil, e ele conseguiu uma bolsa de estudos. Para estudar fora? Para estudar em Poitiers, na França. E lá ele passou um ano, fez o curso, uma pós-graduação em Ciências Jurídicas e Políticas. Depois ele disse, não, eu vou mais à frente. Eu quero fazer o meu doutorado. Aí deu entrada na própria Universidade de Poitiers. E ele era muito amigo de um escritor, João Bandeira de Melo, de Pernambuco. Sim. Que chamavam Bandeirinha. Nós éramos muito amigos dele. Ele disse, Buriti, você tem que ir para o Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra. É o melhor estudo, o melhor centro intelectual no momento na Europa. E lá é um centro de ciências políticas. Tenho certeza como você vai gostar. Se inscreva também. Aí ele se inscreveu. Então foi uma sugestão de João Bandeira de Melo. Foi, de Bandeira de Melo. Então ele se inscreveu, pelo currículo dele, ele foi convocado para as duas, a Universidade de Poitiers, fazer o doutorado, e o Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra. Também foi aprovado. Aí ele disse, bem, eu prefiro ir para a Suíça, que é um novo país, uma nova cultura, para mim é melhor, é mais interessante. Então, ele propôs casar, procuração, eu não aceitei, queria que ele viesse e tal. Ele veio ao Brasil, nós casamos
e fomos morar 4 anos na Suíça. Aí começou o casamento a partir dessa chegada na Suíça de vocês Chegada dois. na Suíça. Nós vamos ter muita história para contar, a senhora já pode sentar aqui na cadeira, fique à vontade. Essa entrevista começa a partir agora mesmo, depois dessa introdução. A experiência na Europa. Pois é, com a historiadora e ex-primeira-dama da Paraíba, Glaucio Buriti. A senhora ainda me deve uma pergunta. Quem está mais neste livro, a historiadora ou a esposa? Olha, eu como testemunha ocular, eu vivenciei, eu estive presente, eu nunca fui omissa em nada. Pelo contrário, eu sempre dava a minha opinião. Muitas vezes minhas opiniões valiam, outras vezes ele dizia, não, mas não é assim e tal. Mas eu... Ele levava em consideração? Quando era para discordar, eu discordava, entendeu? Então aí entrava o meu lado feminino, o meu lado de esposa. Se bem que, como se tratava de uma biografia de Tarcísio Buriti, que era um homem assim diferenciado, eu disse assim, emblemático, eu digo, não, eu vou fazer uma coisa mais profissional, no sentido de fazer minhas pesquisas históricas também. Embora eu desse também aquele lado da minha vivência, né? Muitos fatos que ocorreram, eu também tinha que narrar de acordo com a minha visão. E nesse período, eu comecei a fazer as pesquisas, mas ele tinha, naquela época, estava nos anos de 2017, não, antes ele morreu em 2003. Muitos anos antes, ele tinha dito assim, a imprensa voltou a comentar a tentativa de homicídio qualificado. Sim. Aí ele disse, eu não me conformo com essas inverdades. Você não quer escrever alguma coisa sobre esse fato, não? Aí eu disse, eu posso escrever, vai me magoar muito, mas eu tenho que dizer a verdade. Que as gerações futuras conheçam, não é? Na verdade, Tarcísio Buriti, quem foi, não foi o vilão de todo o desenrolar do crime, mas uma pessoa que foi a vítima. Na verdade, ele foi a vítima. Nisso, eu comecei a citar os documentos. A senhora acha que foi mais historiadora do que esposa nessa biografia? Em determinados períodos, determinados capítulos, sim. Bom, a senhora e falou, episódios. A senhora citou aqui a renúncia dele do seminário. Sim. Muita gente imagina o seguinte, não, ele renunciou ao seminário porque se apaixonou por Glaucio Buriti. Não. Até onde tem verdade nisso? Não, muita gente dizia que tinha sido eu que tinha tirado a batina dele, mas isso nunca aconteceu. Nunca nem ouvi de batina, nunca. Porque quando mas no livro tem foto dele de batina, não tem? Tenho, eu coloquei no livro. Então, quando ele deixou o seminário, ele... 2 anos depois que ele me conheceu. Quer dizer, nisso aí, esse fato não vem nada a ver, que fui eu que tirei ele do seminário. 2 anos depois, casualmente, no Colégio das Lourdinas, houve durante a Semana Santa umas festividades religiosas, da qual ele fazia parte. Ele era o bom pastor nessa peça teatral, dentro das comemorações da Semana Santa. E eu fui apresentada a ele. Estava eu com minhas colegas, ainda tem gente assistindo, a gente ria muito com a performance dos seminaristas, né? Que por sinal ele já tinha deixado o seminário. E a gente estava tudo, nunca apareceu assim um momento de dizer, ele tal. Não sabia nem quem Tarcísio era. Se conheceram nessa peça? É. A senhora vai contar mais histórias que estão nesse livro, que será lançado no próximo dia 4 de dezembro, no Espaço Cultural em João Pessoa. Às 19 horas. Às 19 horas, depois do intervalo comercial, vou fazer uma rápida parada aqui, porque logo depois do intervalo tem os bastidores dos governos de Tarcísio Buriti e, inevitavelmente, o episódio tão dramático da história política paraibana, o famoso atentado do Gulliver. Já já a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na hora H. Se liga aí.
Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje conversando com a ex-primeira-dama da Paraíba, historiadora Glauce Buriti, viúva do ex-governador Tarcísio de Miranda Buriti. No primeiro bloco a gente conversou mais sobre a vida inicial, principiante do acadêmico Tarcísio de Miranda Buriti. Mas ele chega ao governo da Paraíba depois de uma passagem como secretário de Educação, indicado nos bastidores pelo então ministro, intelectual, influente José Américo de Almeida. Essa indicação de José Américo de Almeida surpreendeu vocês da família também, além do mundo político? Porque naquela época ninguém esperava que recaísse sobre Buriti, que era alguém da academia ou da atividade administrativa muito mais interna, como secretário de Educação, para comandar o governo da Paraíba. Como é que foi esse episódio? Não, nos surpreendeu porque Tarcísio não era ligado a nenhuma, digamos assim... Ele não era político, né? Toda vida ele articulou? Não, ele articulou para isso? Nada. Ele se mobilizou com o Zé Américo para isso? Não se mobilizou nada. Zé Américo comunicou? Não, o Zé Américo apenas tinha uma amizade muito grande com ele, tinha assim, admiração, sempre às vezes aos domingos ia fazer uma visita a Zé Américo, mas falava assuntos assim, políticos de uma maneira geral, situação mundial. Tarcísio era professor de Relações Internacionais, era um assunto que ele dominava muito bem. Então, a conversa era mais assim, de amenidades. Mas um dia o pessoal começou a dizer, olha, os amigos mais próximos, sim, vai terminar sendo você, Buriti. Tarcísio, que conversa, eu não sou filiada a partido nenhum, como é que eu posso ser candidato? Não, e nem quero. A minha vida é... Ele resistia? Hein? Ele resistia? Não, ele dizia isso. Não, eu quero não era um projeto eu não dele? Quero saber de política, não é meu projeto de vida, meu projeto, eu quero continuar dando minha aula na universidade, é isso que eu quero. E quando veio a indicação, qual foi a reação? Então, quando houve aquela, assim, os dois candidatos, que eram candidatos oficiais, um que era candidato de Ivan Bichara, o Milton Cabral. Governador da época, Ivan Bichara. E o outro era Antônio Mariz. Que ele fazia assim, uma certa oposição pelo fato de Ivan Bichara já ter o candidato e Mariz discordou daquele candidato e se lançou. Mas, na verdade, eram os dois que disputavam. Assis era um simples secretário de Educação, fez um trabalho muito bom como secretário. Começou a organizar os festivais de arte de areia, foi quando ele era secretário, e contratar aqui grandes renomes nacionais de intelectuais ligados à literatura. E vieram naquela época para esses festivais figuras assim proeminentes e de renome nacional. E ele sempre dedicado à preocupação com esses seminários, nunca jamais pensou de ser um dia candidato a governador. Quando chegou para assumir, como é que ele encarou isso intimamente? Como um peso ou sentiu entusiasmo? Pela imprensa, a imprensa que estava sempre publicando as notícias, dizia que vai dar um terços, vai terminar saindo o secretário de Educação e Cultura, Tarcísio Buriti. Aí Tarcísio achava até graça, dizia, não está vendo que nem eu quero se meter nisso. Aí foi quando, uma certa noite, Dona Mirtes nos liga. Certa noite, Dona Mirtes liga. Buriti, olha, Ivan está em Brasília, está numa reunião agora muito importante para decidir o futuro governador da Paraíba. Dona Mirtes, a primeira-dama daquele momento. A esposa de Ivan Bichara, primeira-dama. Então, e seu nome está forte. Aí está assim, mas Dona Mirtes, eu não procurei essa situação, eu não sou político, eu sou um técnico e acredito que esteja fazendo um trabalho muito bom na Secretaria de Educação. Não tenho pretensão política, não. Ela disse, não, mas espere, é um técnico que a Paraíba precisa. Ela disse, então, é um técnico que a Paraíba precisa.
Aí disse, você aguarda aí o decorrer dessa reunião. Aí Tarcísio comentou comigo e todo, eu digo, mas não está vendo que eles dão valor a técnico? O negócio é político, não tem nem o menor cabimento isso. Aí nós fomos dormir tranquilamente. Quando a gente chegou, de repente, o telefone toca. Era Dona Mirtes. Buriti, seu nome saiu. Aí eu digo, Tarcísio, isso é trote. Isso é trote, eu não acredito. Aí eu digo, você agora liga para ela. Para confirmar. Para confirmar. Então você ligou, Dona Mirtes, olha, é a senhora mesmo? Aí ela riu, disse, Buriti, ainda estão reunidos, mas já decidiram. Tarcísio Buriti será o futuro governador da Paraíba. Aí Tarcísio disse, mas é muita honra para mim, dona, não é possível, doutor Ivan. Não, mas Ivan vai voltar segunda-feira à Paraíba e ele vai convocar a imprensa toda e dar... Explicar. Explicar como, por que saiu o seu nome. Mas é verdade, Buriti, chame Glaucia aí. E eu olha, eu fiquei tão abalada. Para mim, em vez de dizer assim, ai, que coisa maravilhosa, meu marido vai ser o governador da Paraíba, eu comecei a pensar como seriam as dificuldades. A senhora ficou apavorada. Como seriam as dificuldades. Eu era professor da universidade. Meus filhos ainda pequenos. Eu digo, meu Deus, ia desarticular a família toda. É muito complicada, o Tarcísio ia viajar muito. Aí eu fiquei logo apreensiva, entendeu? Não foi nenhum momento assim de alegria de eu ficar... Teve euforia? De euforia, nenhuma. Pelo contrário, eu sabia da responsabilidade que ele ia encarar. Foi assim que ele encarou também? E nós também, né, a família. Foi assim que ele encarou também, com muita preocupação? Também, ele dizia, mas o que é que eu posso fazer? Eu não pedi, eu não fiz campanha, não gastei dinheiro. Pelo contrário, eu estava na minha, fazendo meu papel, meu trabalho de secretário de Educação, planejando congressos, mais congressos, e não me pedi. Eu moço desse jeito, e como ser foi indicado, esse primeiro governo? Para mim é uma maior honra para a Paraíba. Como é que foi esse primeiro governo, esses desafios? O que é que foi mais pesado para ele? Então, ele assumiu o governo, em meio a muitas crises, mas ele superou. Fez uma administração muito eficiente, realizou grandes obras, muitas obras assim relevantes na Paraíba. E ele tinha, certas vezes, ele dizia, muitas vezes ele dizia assim, mas é muito diferente você que não é técnico, você assumir um cargo político, porque tem essas injunções, esses pedidos, que eu não aguento essa história de estar pedindo, muda diretor, porque o diretor não votou no deputado, tira tal professora de uma sala de aula, porque não votou. Ele tem dificuldade de conviver com as interferências políticas. Isso ele sentia muita dificuldade. Achava que deveria ser pela capacidade da pessoa. Aí, uma certa vez, um deputado solicitou que ele tirasse a diretora de uma escola. Olha, Buriti, você tira aquela diretora, que ela não é benquista, ela não é boa diretora. Aí ele mandou chamar o secretário, disse, olha, faça uma pesquisa aí. Consulta os pais dos alunos, consulta os alunos, consulta os funcionários, para saber quem é essa professora, se é eficiente ou não. Eu quero saber da eficiência do trabalho dela. Aí era excelente diretora, mas tinha um porém, não tinha votado no deputado. Aí, tinha esse defeito. Isso para ele era uma morte. Eles consideravam um defeito, mas para Tarcísio isso não era um absurdo. Aí dizia, mas deputado, o senhor fazer com que me exigir que eu tire aquela diretora, eu não vou fazer isso não. Aí eu rompo, eu vou romper. Aí ameaçava romper. Aí ele diz, bem, o problema é seu, mas eu não vou tirar. A professora, ela é eficiente, excelente diretora. Seria um ato de injustiça eu tirar a professora para colocar uma pessoa que você pediu. Eu estou construindo outros colégios, depois você pode dar um nome que posteriormente a gente pode ver.
Mas essa postura dele, mais técnica do que política, criou embaraços durante o governo? Em alguns casos havia rompimentos, fissuras. No final do governo. No começo, nenhum rompia. Nenhum deputado rompe no começo. Eles deixam para o finalzinho. Quando não pode mais conseguir algumas coisas, aí eles começam a manifestar as insatisfações. A senhora citou obras do primeiro governo dele. Que obras são marcantes na sua visão, que talvez até pelo tempo muita gente nem recorde ou não saiba que foram frutos da iniciativa administrativa de Tarcísio Buriti? Olha, no setor assim, né, de educação, eu já até falei aqui, nos festivais, né, que ele começou no festival, quando ele era secretário de Educação, e ele deu mais ênfase no primeiro governo, já fazendo esses congressos já internacionais, convidando figuras do mundo intelectual, de americanos, europeus, e deu também ênfase ao aperfeiçoamento do professor. Ele dizia que o professor é a mola mestra para uma boa educação. E investiu muito na educação, né, como sendo uma prioridade mesmo no governo dele. Depois construiu conjuntos habitacionais. Também, Mangabeira e Valentina são do governo Mangabeira dele? Já foi posteriormente. Primeiro foi a favela, que era uma antiga favela, hoje chama comunidade, do Grotão, Sim. do Ernesto Geisel. Sim. Então, ali já foi a minha interferência. Eles me convidaram para visitar e eu constatei das necessidades do que eles conviviam ali naquelas casebres. Aí disse, eu vou falar com o governador para ele transformar aqui na comunidade mais digna, mais humana. Em João Pessoa, além do espaço cultural, que obras a senhora recorda do governo dele? No primeiro governo, né, que você está falando? Em João Pessoa, ele criou deixa eu ver, meu Deus, que foi no primeiro governo, foi de 79 a 82. O espaço cultural, ele começou. Sim. O espaço cultural. Ele começou. Agora só concluiu, não chegou a concluir. Não, ele começou, idealizou essa ideia do espaço cultural. Foi na Europa. Quando ele ganhou, ele foi com o Maris para a convenção e foi eleito. Ele disse, olha, vamos fazer uma viagem para a Europa, que eu quero rever meus amigos do tempo que eu estudava lá. Antes de assumir. E para depois não dizerem que eu estou gastando dinheiro do governo. Então, vamos para lá, vamos fazer essa viagem. Quando nós estávamos em Paris, visitando o Centro Georges Pompidou, ele olhou para mim e disse, vou construir um desse. Eu disse, você está louco, não está vendo que você vai poder construir? Você vai ver. Tem a fundo perdido uma verbas de a fundo perdido, e eu vou conseguir com Delfim Neto. E conseguiu construir espaço cultural com essa verba de fundo perdido, porque se ele não investisse aqui, essa verba iria para outro estado. Então ele concluiu em 82 o espaço, e hoje você vê, esse tempo todinho ainda está com a mesma aquela estrutura. Ainda continua uma obra atual, né? Uma obra atualíssima. Bom, e implantou lá o planetário, que foi foi o ministro da época de educação, que fez a doação. Um planetário, vieram os técnicos da Alemanha para instalar o planetário. Ele termina o primeiro governo dele e, ao invés de disputar o que era uma tradição, o Senado da República, disputa para deputado federal. Foi assim? Me corrija. Por que deputado federal, não senador? Havia acordos nesse sentido? Não, como ele ainda não estava... Foi a própria bancada que decidiu. Sim. Buriti, porque ele já tem ele já tinha um candidato. Ele não era do PMDB. Não, ainda não. Era do PSDB. Não, PSD. Era Arena e depois... Meu Deus. Na época só tinha Arena e MDB. E ele decidiu ir para deputado federal por uma questão de conjuntura política. De conjuntura política. E foi o mais votado da época, né?
foi o mais votado até hoje na história política da Paraíba. Bom, o segundo governo dele, a leitura... Foi uma campanha política belíssima. A deputado federal. Deputado federal. O que é que força ele, ou que favorece a volta dele para o governo? Aí, sim, então, 4 anos depois. Exerceu há 4 anos, né, como deputado federal. Gostava de ser parlamentar? Ele não gostava, ele não tinha aquela paixão. Não tinha paciência, muita dizia, paciência. É uma coisa já tudo muito feito, tudo muito preparado, não tem a participação assim direta não executa, fosse, né? Exatamente, se fosse o poder executivo é muito mais assim, é uma coisa, muito mais realista, né? Muito mais decisivo. É correto afirmar que o primeiro governo dele foi muito exitoso e o segundo foi extremamente complicado e desgastante? Não chega a ter sido complicado e desgastante, não, porque no segundo ele ainda fez mais obras do que no primeiro. Agora, mas enfrentou dura oposição na Assembleia, né? O problema é que ele não tinha maioria na Assembleia. No primeiro governo ele tem a maioria absoluta, mas no segundo não teve maioria no Congresso, na Assembleia Legislativa, e muitos projetos dele, os deputados dificultavam, votavam contra. Bom, eu vou fazer uma parada aqui para trazer uma pergunta da colega jornalista Márcia Dias, do site Portal PB Agora. Ela pergunta sobre o legado político e administrativo do ex-governador Tarcísio Buriti. Márcia, é com você. Escrever sobre a trajetória de Buriti, né, esse político e intelectual, eu queria saber de você, qual legado você acredita que ele deixou, que ainda é pouco explorado ou pouco conhecido e valorizado pela sociedade paraibana? Muito obrigado, Márcia. O que é que ele deixou que ainda é pouco relevante no imaginário popular? Olha, se você se refere ao legado de obras, sim, ele deixou um vasto legado. Obras assim que, dependendo das áreas, né? Se você é da área educacional, você vê que ele implantou várias coisas, programas dedicados a essa área. Porque é complicado. Você está falando de obra, mas conceitualmente, a pergunta dela também pode ser vista. Conceitualmente, qual a mensagem que ele deixou como governante? Como político? Eu acho que dá a mensagem de ser uma pessoa democrata, porque Tarcísio, apesar do primeiro governo ele ter sido indicado pela conjuntura política na época, que era o regime militar, ele tinha nas veias aquela veia democrata. Haja vista que no discurso dele, quando ele foi eleito governador, ele fez uma alusão assim muito bonita à democracia. Ele dizia que não acredito, não compreendo uma democracia sem uma imprensa livre e independente. Isso ele dizendo mesmo no regime militar? Dizia. Então, isso para ele sempre deu esse ênfase à democracia. Tinha desconforto de ser um democrata, ao mesmo tempo, fruto de uma indicação de um regime autoritário? Mas ele dizia, eu não devo a ninguém, eu não pedi. Então, eu tenho minhas convicções. Eu vou mudar de convicção? Uma prova é que ele, do partido, não foi traição nenhuma ao partido, foi questão de mentalidade. Na época, ele foi a favor das diretas já, que os colegas dele não foram todos... Os governadores da época. Nós vamos falar mais sobre deputados. isso. Os deputados. Vamos falar mais sobre isso depois do intervalo, porque depois do intervalo tem mais perguntas. Tem perguntas de colegas jornalistas e também sobre o livro, que será lançado no próximo dia 4 de dezembro, no Espaço Cultural em João Pessoa. E é hora de falar sobre o episódio emblemático do atentado do Gulliver, que também está nesse livro e, obviamente, marcado na história política da Paraíba. Já a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Se liga, até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Hoje entrevistando a professora, historiadora, ex-primeira-dama da Paraíba, Glauce Buriti, viúva do ex-governador Tarcísio de Miranda Buriti.
Professora Glaucia, que está lançando no próximo dia 4 de dezembro, no Espaço Cultural, às 19h, na Sala Maestro José Siqueira, um livro intitulado Tarcísio Buriti, o intelectual na política paraibana. Um livro que conta várias nuances dessa história e que, obviamente, não deixou também de adentrar num episódio que a Paraíba conhece, que ficou emblemático para todo o país, inclusive. O famoso atentado do Gulliver. O livro trata disso em que profundidade, professora? Olha, baseado no inquérito policial da Polícia Federal, são 2 volumes, eu escrevi esse capítulo, os antecedentes, né? Até chegar eu não digo para episódio, eu digo a tentativa de homicídio qualificado, que não foi episódio nenhum, foi uma tentativa, foi um crime. Então, até chegar no crime, eu procurei fazer da maneira mais isenta possível. E foi um dos pedidos que ele me fez. Um dia, você poderia escrever sobre a tentativa de homicídio qualificado? Eu digo, Ele disse, com muita lisura, com muita objetividade e sem aquela paixão nem mágoa, né? Porque Tarcísio, ele foi uma pessoa que, inclusive, quando aconteceu o tiro, uma das primeiras preocupações dele foi passar para os filhos a mensagem de meus filhos não se vinguem. Escreveu um bilhete. Escreveu um bilhete. No leito do hospital. No leito do hospital, antes de fazer a cirurgia. Aí ele se lembrou, né, de transmitir para os meninos que ele não queria que aquele transformasse num caso assim, de continuidade, de crime, de ódio na Paraíba, como já aconteceu anteriormente, não é? Rixa de famílias, né? Rixas de famílias. Então ele pediu logo, quando eu cheguei no hospital, me entregaram esse bilhete, eu passei para os meus filhos e uma das coisas que ele disse conscientemente, antes de fazer a cirurgia, pedindo para os meninos não se vingarem. Então, ele tratou esse episódio não com rancor nem com ódio, mas com muita objetividade, com muita mágoa, no sentido de que ele sempre dizia, eu nunca fiz nada com aquele senhor. Pelo contrário, tudo que ele como prefeito de Campina Grande, ele vinha aqui a João Pessoa e solicitava do meu governo, prontamente eu atendia. Um grande benefício que ele fez a Campina Grande foi a estadualização da URNE. Que virou o EPB. O EPB, que era um sonho não só dos alunos, mas dos professores, dos funcionários, a estadualização da URNE. Buriti e vocês da família atribuem aquela tentativa de homicídio praticada pelo governador da época, Ronaldo Cunha Lima, ao que especificamente? Eu analisei todos os pontos de vista. Agora, eu só posso me certificar assim de que vocês vão ler no dia do lançamento do livro. Mas está no livro essa conclusão? Mas está no livro. A motivação. É um capítulo completo. Inclusive, eu coloco todas as testemunhas de acordo com o inquérito da Polícia Federal. Não foi nada inventado, nada criado. E muitas coisas também que ele me dizia, que eu estava presente, não estava presente no dia do Gulliver. Mas eu acompanhei tudo, muitas vezes ele se revoltava, mas não é possível, ele errou de pessoa, ele errou de endereço. Eu não fui a pessoa que ele estava procurando outra pessoa, não fui eu. Então isso ele dizia constantemente. Teve um político que foi o estopim ao estimular Ronaldo Cunha Lima a dar aquele tiro? Isso eu digo no livro. Teve. Digo. Eu narro no nome das pessoas no livro. Teve um político que agiu com indiferença enquanto Buriti estava agonizando no restaurante Gulliver? Infelizmente teve. Mas só posso dizer no dia, quando vocês forem lá e adquirirem um livro. Teve um emissário que foi à casa de vocês tentar uma conciliação entre Ronaldo e Buriti, ou seja, um pedido de perdão, alguma coisa desse nível? Teve. Ele resistiu a isso? Presente. Ou foi a senhora que resistiu a essa... Não, foi o seguinte... Esse momento que seria emocional. Tarcísio estava já muito debilitado. Ele tinha sofrido 2 infartos e as sequelas foram grandes.
E eu acompanhando tudo, recebo um telefonema de uma amiga minha, escritora, que era contraparente dele, desse juiz, e dizendo, olha, Glaucia, será que o governador, consulta o governador se ele recebe fulano, esse juiz? Aí eu digo, não tem problema nenhum, Tarcísio se dá muito bem com ele. Diga ele que pode vir, é um prazer recebê-lo. Nisso, eu disse, isso aí tem alguma coisa no meio. Tem alguma coisa, tem algum objetivo, por que esse pedido assim, dele vir aqui? Eu fiquei com aquela, como diz popularmente, com a pulga na orelha, né? Eu digo, isso não vai dar certo. E Tarcísio, você está tão debilitado. É um assunto que me choca ainda hoje. Meus filhos não aguentam nem falar nesse assunto, porque marcou profundamente. Até hoje a senhora pela sente injustiça. Muito? Até hoje a senhora sente muito sobre isso? Não, a gente não é uma coisa que ninguém fala muito, mas quando vem à tona, mexe. Aquilo mexe profundamente, porque eu achei que foi uma injustiça muito grande, Tarcísio não merecia aquilo. A proposta era o quê na conversa? Era para Tarcísio recebê-lo. Receber Ronaldo Cunha Lima. Para ele pediu perdão. A senhora acha que tinha sinceridade nesse pedido ou era mais uma jogada política? Eu achava que não havia sinceridade, porque ele queria era publicidade, sair a foto no jornal, se abraçando, chorando. Refazer a imagem. Aí eu disse, Tarcísio, você não tem condições, você está fragilizado, você não tem condições, evite isso. Ele chegou a se inclinar por isso? Não, ele estava frio, aquela coisa fria assim. Aí eu digo, eu acho que eu sou contra você recebê-lo aqui. E também não sei a minha reação de ver a pessoa que tentou tirar a vida do meu marido sem motivo. Eu não sei que só seria a minha reação. Bom, eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas faço uma pergunta, senhora. Na época desse atentado, houve muitas teses de que a defesa de Ronaldo Cunha Lima à época dizia que Ronaldo se sentiu ameaçado, que Buriti teria dito em algum canto que ia acabar com a geração de Ronaldo. Nada disso aconteceu. Tudo mentira? Nada disso, tudo foi invenção, tudo invenção. Como se fosse uma reação. Ele preparou tudo para poder se transformar no bonzinho, em vítima. no mocinho, na vítima e Tarcísio o vilão. Depois do atentado, a família se sentiu insegura diante daquele... Era o governador da época? Claro, porque inclusive... Você recebeu ameaças? Vivia os telefonemas anônimos. Ligavam, diziam, olha, houve o governador errou, porque em vez de ter mandado um pistoleiro de aluguel, ele foi diretamente. Mas na próxima vez vai ser diferente. Então tem um terror. Nós sabemos que a esposa do Buriti caminha todo dia na praia, nós sabemos as horas. Sabemos a hora das crianças irem para o colégio. Ameaças. Aí tudo ameaças, né? Aí isso era constante. Então, vocês se sentiram vítimas duas vezes, do atentado e das ameaças. Exatamente, porque a gente não sabia até quando isso era verdade ou não, não é? Tem uma pergunta aqui que vem do querido amigo, colega jornalista Walter Santos, do portal WS.com e da revista Nordeste, que tem a ver com esse assunto. Walter Santos pergunta agora na tela. Walter. Doutora Glaucia, a senhora está expondo para a sociedade brasileira e paraibana um acervo sobre a história de Tarcísio de Miranda Buriti, indiscutivelmente um intelectual, professor e alguém de relevância no contexto político. Nós vivemos numa fase de redes sociais, inteligência artificial, nós vivemos o que se chama de novos passos do século XXI. Mas continuamos com princípios e valores do século passado, preservando o futuro. Como é que a senhora encara, por exemplo, a questão da relação desse caso de Buriti com Ronaldo Cunha Lima e a impunidade? Professora Glaucia, qual o sentimento, tanto tempo depois? Eu, como esposa, e meus filhos, da mesma maneira, pensam assim, nós ficamos muito assim, tristes com a sociedade e com a justiça brasileira, porque Tarcísio era um jurista,
Um homem que defendia seus cursos de direito internacional, ele defendia a ciência do direito como a mais pura, a mais correta que existia. E, de repente, ele foi vítima dessa justiça, porque Ronaldo, ele procrastinou várias vezes. Ganhou imunidade parlamentar como deputado federal? A imunidade particular, depois da idade, depois ele teve AVC, não foi a doença também, isso Sim. também concorreu. Sim. E morreu. Ou seja, não foi julgado, né? Tarcísio morreu e não viu ele, a justiça funcionar. Aí isso aí nos abala muito. E a gente fica assim, sem acreditar muito na justiça, mas achando que foi um episódio já do passado e a gente tem que tocar para frente, porque senão... Como jurista, isso frustrou muito ele? Acredito que sim. Porque ele constituiu advogado para defender de uma coisa que ele não cometeu, mas ele constituiu advogados e, infelizmente, isso tocou profundamente. E um fato é que ele sempre dizia: eu fui vítima de uma coisa esdrúxula, que não era para ter nunca acontecido, impossível de acontecer. Porque se é uma pessoa, um governante, que tudo fez para Campina Grande, fui eu. E ele chegava para pedir, pelas mãos dele. Olha, o prefeito de Campina Grande solicitou tanta construção de casas populares, das Malvinas, tudo foi Tarcísio que construiu, a pedido do prefeito. E assim, da Câmara também, havia essas solicitações políticas diretamente a Tarcísio. E Tarcísio nunca se negou. Aí disse: olha, tudo que Campina Grande tem, que eu fiz por Campina, foi feito com muita, assim, vontade de trabalhar pelo Campina, reconheceu a potencialidade dos campinenses, o desejo de trabalhar. Aí, inclusive, um fato bem concreto é isso, a estabilização da urna, que foi uma coisa assim, extraordinária para Campina Grande. Como é que a família encara o fato de, depois desse atentado, o autor do atentado ter sido eleito senador da República logo em seguida e Tarcísio de Miranda Buriti, a vítima do atentado, não ter conseguido mais nenhuma eleição em cargo público? Não, isso foi uma coisa que é triste de você contestar isso, mas é verdade. Isso foi uma mágoa muito grande para todos nós. Uma prova que nenhum dos meus filhos quis entrar na política. Na época, quando ele adoeceu, ainda alguns políticos chegaram junto a ele e disseram: Buriti, você está muito debilitado, bote Glaucio no seu lugar, dá tempo de você botar Glaucio. Aí os meninos: minha mãe, você aceita? Digo. Aí ele olhou assim para os meninos, olhou para o pessoal que veio aqui, alguns deputados que foram lá em casa, para convencê-lo de que ele não deveria renunciar à candidatura e me colocar. Isso quando ele foi candidato a senador em 2002. Na chapa com Zé Maranhão e Roberto Paulino. Aí ele olhou assim e disse: vocês querem jogar sua mãe contra os lobos, como no covil de lobos? Porque ele sabia, né, o que é a política. Infelizmente... Ele já foi para a disputa muito debilitado fisicamente, né? Ele teve 2 infartos depois do tiro. E fora as sequelas, ele ficou assim, ele tinha medo de ir para os cantos, entendeu? Chegava assim em restaurantes. Tinha sequelas psicológicas também. Psicológicas. Sobre esse tema, tem uma pergunta do jornalista Gutenberg Cardoso, com do certeza. Polêmica Paraíba. Gutenberg Cardoso pergunta agora, é com você, Gutenberg. Boa noite, Heron. Boa noite, dona Glaucia Buriti. Boa noite. A minha pergunta é uma dúvida que ainda paira, apesar de tanto tempo, na cabeça de muitos paraibanos. O ex-governador Buriti, ele morreu de uma sequela natural do coração, uma doença congênita, ou ele morreu em consequência das sequelas do atentado que sofreu?
Com certeza. Eu tenho essa dúvida e desejava que a senhora esclarecesse aos paraibanos. Com certeza. Nessa entrevista. Tarcísio era o homem mais sadio que existia. Professora, a pergunta dele. Tarcísio Buriti sofreu os infartos por uma doença pré-existente ou porque foi sequela do atentado? Sequelas do atentado, é isso que eu estava dizendo aí. Ele, Tarcísio, anteriormente não tinha nada, era uma pessoa sadia. A partir do tiro, ele... Grandes sequelas, não só psíquicas, mas também físicas. Ele ficou sem movimento, muito tempo na boca. O tiro foi na boca, né? Foi na boca. Perdeu vários dentes. E aqui dali para ele passou muito tempo, sentia dificuldade de falar, teve que fazer fonoaudiologia, né? E assim por diante, e as sequelas continuaram até que ele teve infarto, 2 infartos. Mas anteriormente, Tarcísio era um homem sadio, não tinha nada, nenhuma gripe ele não tinha. E as sequelas psicológicas também, porque ele viu que ele é um jurista respeitável, professor do direito. Tarcísio exerceu todos os cargos, assim, quer dizer, na universidade, foi professor, organizou aqueles congressos internacionais de direito sob a coordenação do jurisconsulto Miguel Reale. Então, tudo isso fez com que ele morresse, chegasse ao final da vida amargurado? Não, ele não morreu amargurado. Amargurado, né? Dessas mágoas? Não, depois ele, com o tempo, ele perdoou. Sim. Mas, como eu disse, perdoar é uma coisa. Mas você querer aproximação é outra. Então, intimamente você não quer aproximação com a pessoa que lhe fez o mal. Intimamente ele perdoa, ele só não queria contato. Tudo isso a senhora vai contar no seu livro, que será lançado com 400 e poucas páginas, no próximo dia 4 de dezembro, no Espaço Cultural de João Pessoa, 7 da noite, na sala Maestro José Siqueira. Convite feito aqui. Muito obrigada. Professora Glaucia Buriti, muito obrigado pela entrevista. Isso me toca muito, entendeu? Eu fico muito ainda abalada. Mexe ainda muito? Mexe porque eu vi com meu marido como ele era justo. Nas aulas de direito que ele dava, alunos de outras turmas vinham assistir às aulas de Tarcísio, porque era uma verdadeira, era uma aula assim, não só ele tinha uma didática encantadora, mas também conteúdo. As aulas dele eram muito profundas. Eu vou colocar na tela aqui a capa do livro, que se chama Tarcísio Buriti, o intelectual na política paraibana, da professora Glaucia Buriti. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui. Eu que agradeço a todos os telespectadores, vocês todos que me acompanharam aqui nesse momento, que me deram essa oportunidade de falar aqui para vocês. Muito obrigado a você que acompanhou o programa até agora. A Hora H será reprisada nesta terça-feira, 8h30 da manhã. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida Paraíba. Até a próxima segunda-feira, 8h30 da noite, na Hora H. Até lá.